gente vai estudar a tridimensional. Na tridimensional, a gente precisa do comprimento, largura e altura. Então, vejam bem, a geometria espacial, como o próprio nome diz, ela vem do espaço. Essa geometria, ela vai estudar um corpo além do plano. Para início de conversa, a gente é muito cobrado nas provas externas em relação à posição de um objeto. Então, eu trouxe para vocês aqui um material para... Desde o início mesmo, tá? Só para vocês visualizarem. Se já chegou aí, por favor, me avise. Chegou? Chegou, Cícera, chegou. Pronto. Apareceu. Ótimo. É assim, se tiver alguma pergunta no chat, se alguém quiser interromper a aula, fique à vontade, porque eu não vou estar mais visualizando. Se eu estiver falando rápido, vocês podem pedir para que eu volte, que eu volto. Se tiver tudo ok, deixa eu tocar o barco. Beleza? Tudo bem. Geometria espacial de posição. Para estudarmos geometria, é necessário a gente ver alguns conceitos básicos. O conceito mais aprofundado, ele vem da posição dos objetos. Em geometria, tudo inicia-se com ponto, reta e plano. O que é um ponto? Um ponto nada mais é do que a visualização de um corpo e é sempre indicado com letra maiúscula. A reta nada mais é do que um conjunto infinito de pontos que cresce na direção direita e esquerda infinitamente, e uma reta é sempre representada com a letra minúscula. E um plano? O plano é a união de várias retas, sempre fechado, representados por letras do alfabeto grego. Tá dando para visualizar, gente, direitinho? Ou não? Meninos? Tá sim, Cícera, tá sim. Tá sim, Cícera. Daí, gente, vem algumas teorias que não é cobrado no Enem, mas é cobrado nos vestibulares, como postulados. Postulados, teoremas, axiomas. O que é isso? É só as definições, que às vezes a gente se perde. Em uma reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Então, uma reta formada por infinitos pontos. E uma reta determinada por 2 pontos, ela forma um segmento de reta. A união do A até o B tem limite, começa no A, termina no B. É um segmento de reta. Se eu tenho um ponto delimitando em uma reta, eu formo semi-retas. Então, existe a diferença. Reta não tem começo nem fim. Segmentos de reta têm início e fim. E uma semi-reta tem começo, mas não tem fim. Ou tem fim, mas não tem começo. Como assim? Aqui, olha, tem começo. Aliás, não tem início, ela segue e tem um fim no ponto P. Aqui ela tem início no P e não tem final para cá. Aí vem as posições relativas entre retas. As retas podem ser coplanares ou não coplanares. As não coplanares também podem ser chamadas de reversas. Às vezes eu vejo nomes estranhos nas questões e eu não consigo identificar. O que são retas coplanares? Aquelas que estão dentro do mesmo plano. Elas podem ser distintas, ou seja, separadas. Nesse caso, elas são paralelas, têm a mesma direção, o mesmo sentido, não vão se encontrar. Elas podem ser coincidentes, ou seja, uma reta em cima da outra, reta R em cima da reta S. E elas podem ser concorrentes, ou seja, elas podem se encontrar em algum ponto do plano. Já as retas não coplanares ou reversas, elas podem ser oblíquas, ou seja, cada uma numa linha, numa direção diferente, ou ortogonais, que é aquela que forma ângulos retos. Até aqui, tudo bem?
Posso continuar ou não? Alguém lembra desse símbolo, como é o nome dele? A gente estudou no primeiro ano. Amores? Quem lembra desse símbolo? Intersecção. A intersecção. Entre retas distintas, a interseção entre elas é vazia, ou seja, não tem nenhum ponto em comum. Nas retas coincidentes, a interseção entre elas é infinita, ou seja, todos os pontos de R também são pontos de S. Nas retas concorrentes, a interseção entre elas é um único ponto. O ponto P, então o conjunto unitário, o ponto P, ele pertence à reta R e à reta S. Pegou aí, gente? Já nas retas reversas ou não coplanares, todos os pontos em conjunto a eles, se elas são oblíquas, é vazio, ou seja, não tem nenhum em comum. E aqui é um único ponto. Estou indo rápido? Galerinha? Alguém quer perguntar? Ah, não, Cícera, está ótimo. Ok, obrigada. Muito bem. Continuando. As posições relativas entre retas e planos. Eu posso ter uma reta concorrente ou secante a um plano. Como assim, professora? Concorrente é quando ela concorre com um ponto do plano. Quando diz secante, é que ela vai tocar, vai secar algum ponto do plano. É a mesma coisa. Reta contida no plano, quando ela está toda dentro dele. E a reta paralela ao plano, quando ela tem a mesma direção e o mesmo sentido do ponto, do plano. Agora veja. Em relação às retas perpendiculares ou ortogonal ao plano, é quando ela... Ó, aqui é onde eu começo a fazer a geometria espacial. Eu vou ter uma reta perpendicular, ou seja, uma altura em relação a este plano. O plano existe aqui na base, e aí eu vou ter a altura. Daí, quando eu começo a formar os sólidos, eu tenho a geometria espacial. Nesse caso, a reta é paralela ao plano. Olha aí o que eu quero dizer para vocês. Nas condições de posição relativa entre dois planos, quando os planos começam a se tocar, ó, retas concorrentes, a reta R é concorrente ao plano alfa e ao plano beta. Aí, no caso aqui, eu vou ter planos paralelos e planos coincidentes, quando está um sobre o outro. Até aqui, deu para entender? Eu posso continuar ou não? Meus amores? Explica essa parte de novo, Cícera. Aqui? Aqui? Não, do outro. No anterior? Aqui? Isso. Pronto. A partir do instante que eu tenho uma reta ortogonal, ou seja, ela faz um ângulo reto aqui, ó, ela vai dar a altura do sólido. Onde vocês estiverem agora, não importa. Olhem para o canto da parede. O chão onde vocês estão, o piso, é o plano. O canto da parede é essa reta ortogonal, ou seja, é a altura. Para eu calcular o volume ou a capacidade de preenchimento de um sólido, eu preciso dessa altura aqui, para determinar o quanto eu vou utilizar. Pode ser fluido, pode ser base sólida, onde eu vou preencher a figura. Tudo bem? A gente continua aqui para mostrar. Geometria espacial. A geometria espacial, ela se divide em duas partes. Os poliedros e os corpos redondos. Esta semana, nós estudaremos poliedros. E a gente vai com eles até mais ou menos os meados de setembro. Quando a gente chegar no meio de setembro, a gente vai para o corpo redondo. Porque os meus planos com vocês é em outubro a gente rever probabilidade e análise combinatória. Tudo depende de vocês. O que vocês acham? Eu acho que dá certo. Dá certo, Cícera, dá certo. Tudo depende de vocês. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê, tá bom? Muito bem. O que são poliedros? Poliedro é toda figura espacial, onde suas faces são todas formadas por polígonos. Não tem nada arredondado. O próprio nome está dizendo, corpo redondo é alguma coisa circular.
Se eu tenho uma figura espacial onde todas as suas partes, ou todas as suas faces, são formadas por polígonos, eu tenho poliedros. Os poliedros possuem superfície de um poliedro formada por polígonos, ou seja, faces poligonais. Os lados dos polígonos são chamados de arestas. Vê se vocês lembram, gente, quando a gente estudava lá no Fundamental 1, a face é o triângulo de cima, triângulo de baixo, retângulo na lateral, retângulo na lateral, retângulo na frente. Quantas faces tem esse poliedro? Vamos, amores. Quantas faces ele tem? Alguém escreveu no chat? 5. Participa, gente. 5. São 5 faces. 2 triangulares, 3 retangulares. Arestas são os traços. Quantas arestas tem esse poliedro? 6? 1, 2, 3. 3 aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. Eu tenho confundido o que tinha perguntado. 9 arestas. De novo, devagarinho, tá? As faces são os rostinhos, as carinhas. As arestas são os traços. E os cantinhos? Quem lembra do nome dos cantinhos? Vértice. Os vértices são as uniões de 3 arestas. Comprimento, largura, altura. O canto da parede que a tia está dizendo. Aqui, comprimento, largura, altura. A aresta do comprimento, a aresta da largura, a aresta da altura. A união das 3 arestas forma um vértice. Estou indo rápido ou está dando para entender? Estão revisando? Sim ou não? Meninos? Sim, tá dando pra entender, Cícera. A gente estudou muito isso. Eu espero que vocês lembrem. Vocês estão vendo essa caixinha aqui na minha mão? Sim ou não? Sim. Cada lado da caixinha é uma face. Face, 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 face. Face e face. Essa caixinha, ela é um paralelepípedo ou um poliedro de base retangular. Ela possui quantas faces? É igual a caixa de fósforo, que ninguém nem usa mais. Caixa de remédio. 6? São 6 faces. Quantas arestas? Quantas arestas? Os tracinhos. 1, 2, 3, 4. Aqui também tem 4. 8, 9, 10, 11. São 12 arestas. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Até aqui tudo bem, gente? Sim, Cícera. Então vamos. Qual é a diferença de polígono para poliedro? Polígonos são as figuras planas, se apoia no plano. Poliedro, espaço. Polígono, lados. Poliedros, ângulos. Se apoiam no espaço. E aí? Deu para entender mais ou menos aí a diferença? Alguém quer perguntar? Os poliedros podem ser convexos e não convexos. O que é um poliedro convexo? É aquele que, quando eu tracejo uma reta,
a reta secante entre eles, ó, ela corta totalmente o poliedro. Passa por dentro dele, não tem abertura, não tem buraco. Ó. Agora, observe o não convexo. Se eu tracejar essa reta, vai ter um espaço aqui onde a reta sai fora. Então, ele não é convexo. Olha aqui, ó. No poliedro convexo, uma aresta é sempre comum a apenas duas faces. No poliedro convexo, cada face está contida em planos diferentes. Até aqui, alguém quer perguntar? Gente, querem perguntar? É importante que vocês participem, é sério. Se vocês não lembram de nada, mais importante ainda, que a gente converse um pouquinho antes de aprofundar. Deu para entender o que é um poliedro? Deu sim. Lucas, a gente vai para volume a partir da próxima aula, mas eu posso adiantar para você com a minha caixinha. Poderia repetir o que é um poliedro? Posso. Deixa eu só terminar a minha resposta para Lucas. Eu quero saber o total de areia que eu preciso para encher essa caixinha. Então, Lucas, o que é que eu faço? Eu chamo isso aqui de base, onde eu vou apoiar ela no chão, no piso. Aí eu calculo a área da base, que é a área desse retângulo, e multiplico pela altura. E aí eu vou obter o total de volume. Quanto eu preciso? Por exemplo, a minha caixinha, as medidas dela estão em centímetros. Quando eu receber aqui o volume, por exemplo, faz de conta que eu digo que aqui é 2 centímetros, 4 centímetros e 8 centímetros. Então, vai ser 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Para encher minha caixinha de areia, eu preciso 64 centímetros cúbicos de areia. E aí, eu posso utilizar a relação de volume e transformar isso aí em grama. Eu posso transformar isso aí em mililitros, em ml, dependendo da situação. Por isso é que a gente precisa ir devagarinho. Vamos devagar com a situação. Tá bom? A gente aprofunda o volume lá na frente. Vamos lá. A diferença entre polígonos e poliedros. O polígono é a figura plana, se apoia toda no plano. E o poliedro, ele vai para o espaço. Ele tem 3 dimensões. Polígono bidimensional, comprimento, largura. Poliedro tridimensional, comprimento, largura, altura. Fui rápida, deu para me compreender? Sim ou não? Isso, fiquem calados aí, não falem nada, me deixe sozinho. Ok. Agora veja. Como a gente está estudando hoje poliedros, é interessante vocês anotarem. O poliedro se divide em 2. São 2 tipos de poliedros. O prisma e a pirâmide. Estão lembrando, minha gente, que vocês estudaram isso? Prismas e pirâmides, esse assunto é da 2ª série do ensino médio. Apesar de que a gente estuda lá no fundamental, mas a gente aprofundou no passado. Prismas e pirâmides. Aí, tem um cara muito bacana, que é chamado de Euler. Já ouviram falar em Euler? A gente escreve Euler. Já ouviram falar? Vocês estudaram isso aqui também lá quando eram crianças. Euler, ele deu pra gente uma regrinha básica, um teorema, que facilita o cálculo do número de vértices, faces e arestas de qualquer poliedro. Diz assim, ó, em qualquer poliedro, a relação de Euler para o número de face mais o número de aresta, aliás, mais o número de vértices, é igual ao número de aresta mais 2. Então, para qualquer poliedro, quando eu precisar calcular o número de face, vértice ou aresta, eu uso essa relação. Face mais vértice é igual a aresta mais 2. E aí eu digo mais a vocês. O número de vértices mais o número de face é igual a aresta mais 2. A relação de Euler, ela diz assim, ó, vamos fazer amor a 2. Vamos fazer amor a 2. E aí, o que acharam?
você. Rapaz, que foi envergonhado. Se lembre, quando uma questão pedir para você calcular o número de face, aresta ou vértice de qualquer poliedro, você vai fazer amor a 2. E acabou. Olha aí, ó. Por exemplo, aqui tem uma caixinha de base, ó, a base retangular. Aí é como se fosse essa caixinha que eu mostrei para vocês agora. O número de vértices deles é 8. O número de aresta, 12. O número de face, 6. Olha como vale a relação de ordem. 8 mais 6, 14. 12 mais 2, 14. Veja esse outro poliedro aqui, ó. Esse poliedro aqui, ele tem quantas faces? Alguém pode me dizer? Tá aí na cara, né? Que já tem a resposta. Ó, 1, 2, duas bases. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, quantas faces? Participa, terceira série, por favor. Eu não tô conseguindo ver. Não tá vendo? Gente, não tá É porque com a atualização do MED, ficou um negócio no, tipo, meu rostinho fica no meio. É o meu computador que tá fazendo isso? Não, é o meu celular, é o Não, MED. é o Meet que tá fazendo isso com essa atualização, que sempre fica pior do que antes. Quer dizer que vocês não estão visualizando a figura? Eu tô conseguindo Estamos. ver, apesar de estar pequenininha. Tá. Deixa eu ver se eu coloco a tela toda. Ah, deu certo. É só eu deixar a tela. Não sei o que foi que eu fiz aqui, mas deu certo pra ver. Então, olha só. É este aqui, o poliedro. Ele possui 12 vértices. Lembre que vértice é os cantos. Não vai misturar, não. 18 arestas nos traços. E 8 faces. Quando eu faço o número de vértices mais o número de face, 12 mais 8, 20. É igual a 18 mais 2, 20. Agora eu quero ver se vocês entenderam. Tá projetando esse exercício aí, sim ou não? Sim. Tá. Pronto. Nós temos 3 minutos para resolver. Cada um. Pega o lápis, borracha, papel. Não se esqueça. Matemática se aprende fazendo conta. Não é indo lá na internet e copiar para a minha resposta, não. Por favor. Bora lá, todo mundo. Um poliedro convexo. Lembrando que a relação de ordem só serve para poliedros convexos, viu? Eu esqueci de dizer, me desculpa aí, pela vergonha. Mas a gente só trabalha com eles mesmo, então boa. Um poliedro convexo possui 12 faces. 8 vértices. Determina o número de arestas. Como é que a gente faz? Se eu tenho uma questão onde eu tenho um número de face e um número de vértices, eu preciso um número de aresta. Aí eu vou utilizar a relação de ordem. Vamos fazer amor a 2. Já acharam? Tá certo, tá certo. Deixa eu ver aqui. Mostra a fórmula de novo, por favor. Que é? Danilo? Foi mal aí, desculpa, eu tava com o microfone ligado. Vamos fazer amor a 2. Tá certo. Bora, gente. Eu sempre uso primeiro F. Já é mania minha. Então, anotem no caderninho de vocês. Para qualquer poliedro convexo, vale a relação de ordem. Então, aqui, ó. Vértice, 8, face, 12, aresta, não sei, mais 2. 12 mais 8, 20. 20 é igual a aresta mais 2. Então, a aresta é igual a 20 menos 2, 18.
Quem já conseguiu ler a próxima e resolver? Bora, terceira série. Vamos lá, terceiro B. Participa, meus amores. Ajuda a tia. Isso, Erasto. Vamos lá, Mariana. Ajuda a veinha, por favor. Exemplo 2. A leitura. Em um poliedro convexo, possui exatamente 4 faces pentagonais. 4 faces pentagonais. E 6 faces triangulares. 6 faces triangulares. Determine o número de vértices desse sólido. E agora, gente, como sair daqui? Alguém sabe me dizer como sair daqui? Meninos? Vamos fazer amor a 2. Sim, vamos fazer amor a 2. Mas como é que a gente vai fazer amor a 2 se a gente está contando com 2 incógnitas? Ó, número de faces. Quantas faces tem, gente? 12. São 4 e 6. Quantas faces? 4 Não é 4 não. pentagonais e 6 triangulares, né? Essa face é 4 mais 6. Está igual a quantas? 10. São 10 faces. Quantas arestas? Porque eu quero saber o número de vértices. Quantas arestas? Como é que a gente faz para calcular o número de arestas? Vamos lá. Se você sabe quantas faces você tem e o formato das faces, o número de aresta vai ser o total de faces multiplicado por seus lados dividido por 2. Presta atenção, viu? Ó, as arestas vão ser 4 faces pentagonais. 4 vezes um pentágono tem quantos lados? Gente, o pentágono tem quantos Cinco. lados? 5. 4 vezes Cinco. mais 6 faces triangulares. Então, 6 vezes triangulares. Quantos lados tem? Gente, 3. 3. E aí você divide para 2. 4 vezes 5, 20. 6 vezes 3, 18. Dividido para 2. 20 mais 18, 38. Dividido para 2, 19 arestas. Esse poliedro possui 10 faces, 19 arestas. De novo, para eu descobrir o número de arestas de um sólido, onde eu conheço o total de faces e o formato das faces, eu multiplico cada face por seus lados, somo tudo e divido por 2. Eu fui bem clara? Sim ou não? Sim. Pronto. Agora sim. Agora eu já sei quantas faces eu tenho e quantas arestas. Aí eu vou fazer o que o Danilo mandou. Vamos fazer amor a 2. Porque agora sim eu vou procurar só os vértices. O número de vértices, não sei. Número de faces, 10. Número de arestas, 19. Então, o número de vértices vai ser 19 mais 2, 21. Passo 10 negativo, menos 10. O número de vértices é 21 menos 10, 11 vértices. Para a gente provar, o que a gente faz? A gente faz assim, ó. Número de vértices, 11. Número de faces, 10. Número de arestas, 19. Mais 12. Aqui é a prova, ó. Tá dando pra ver aqui em cima? 11 mais 10. 21. 19 mais 2, 21. Tá aprovado minha conta. Ah! E aí?
Ninguém vai perguntar nada, beleza. Então lá vou eu. Mulher, eu tô vendo o quadro todo borrado, não dá pra ver nada das respostas. Sério? Eu vou mandar foto no grupo. Para fechar o assunto de hoje, para não ficar muita informação, porque me contaram aí que vocês não lembram mais de nada. Muito bem, Caiane, faça isso mesmo. Eu vou passar agora só os poliedros de Platão. Alguém lembra pelo menos os poliedros de Platão? Quem são eles? Isso aí cai em todas as provas externas, viu? Hexaedro? Muito bem. Quem mais? Octaedro. Muito bem. São quantos poliedros de Platão? Dodecaedro? Não sei. Já foram 3 que a gente disse. Ah, mas tem ali no negócio, ali são 5 os que aparecem na tela. Tá aí, eu já mandei no grupo a foto da resolução. Platão, ele foi um matemático que contribuiu muito com a nossa formação atual. Ele descobriu e batizou os 5 poliedros regulares. Ele não é besta, fez igual aos outros matemáticos, colocou o nome dele, né? Não é bobo? Os poliedros regulares são aqueles que possuem todos os lados com a mesma medida, por consequência, todos os ângulos com a mesma medida. Eles são chamados poliedros de Platão. São eles o tetraedro. O tetraedro é um poliedro de 4 faces, todas elas triangulares perfeitas, formadas por triângulos equiláteros. O hexaedro é ele, o cubo, tão conhecido por nós. É um poliedro formado por 6 faces quadradas. O octaedro é um poliedro formado por 8 faces triangulares perfeitas. O dodecaedro é um poliedro formado por 12 faces pentagonais perfeitas. E o icosaedro, que é o poliedro formado por 20 faces triangulares perfeitas. Aqui estão os poliedros de Platão. Alguém está lembrado dele, gente? Da hora. Vocês lembram dele ou não? Sejam sinceros comigo, por favor. Não. Sim. Agora, eu vou parar a apresentação para mostrar para vocês esta definição de uma forma mais prática. Espero que vocês assistam, que vocês anotem suas observações, tá bom? Olá, meu caro. Nesse vídeo, nós vamos estudar os poliedros de Platão. Apresentam propriedades especiais. Cícero, desliga teu Primeira microfone. propriedade é euleriano, ou seja, vale a relação de Euler. Vamos fazer amor a 2. Se você não viu a aula de poliedros, pare esse vídeo agora e abra a outra aula. Assista a outra aula de poliedros antes de continuar, ok? Você vai ver da onde que vem esta relação de Euler. Segunda propriedade, a mesma quantidade de arestas nos vértices. Já vamos ver os poliedros aqui mesmo. E terceira propriedade é a mesma quantidade de lados nas faces, ou seja, todos os poliedros de Platão apresentam o mesmo tipo de face. Se uma face é triangular, então todas serão triangulares. Se uma face é quadrangular, então todas serão também quadrangulares, e assim sucessivamente. Existem apenas 5. E todos esses 5 formam essa palavra, a palavra TOD. O T é de tetraedro. Tetra é 4, então tem 4 faces. E são 4 faces triangulares. Lembre-se que a partir da quantidade de faces e o tipo de face, é possível encontrar vértices e arestas que ele vai possuir.
O H é de hexaedro. Hexa, 6. São 6 faces quadrangulares. O de octaedro, 8 faces triangulares. D de dodecaedro, que são 12 faces pentagonais. E o I, por fim, é de icosaedro. O icosaedro tem 20 faces triangulares, assim como você estudou em polígonos. O icoságono tem 20 lados. Vamos ver esses 5 poliedros aqui nos próximos slides. Primeiro, tetraedro regular. Como o nome fala, tem 4 faces. São faces triangulares, como você pode observar, e as propriedades que envolvem, então, os poliedros de Platão são aquelas 3. Euleriano, pode aí fazer a conta, vamos fazer amor a 2, vai dar certo. 4, 4 dá 8, é 6 mais 2. Segunda propriedade, mesma quantidade de arestas em cada vértice. Olha para o tela, olha o mouse. 3 arestas nesse vértice, 3 arestas neste vértice e 3 arestas aqui também. E a terceira propriedade é que sempre ele vai possuir a mesma quantidade de arestas em cada face. Como são 4 faces todas triangulares, então também está satisfeita a terceira propriedade. Hexaedro regular, 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. É o famoso cubo, o hexaedro regular. Mesma quantidade de arestas em cada vértice, mesmo tipo de face. Octaedro regular, que lembra aquele balãozinho de São João, ele apresenta 8 faces, todas triangulares. Repare que aqui nós temos 4 arestas em cada vértice, 12 arestas no total. Dodecaedro regular, ele apresenta 12 faces. E as faces são pentagonais, veja só. É um poliedro de Platão que possui 5 arestas em cada face. 20 vértices e 30 arestas no total. Icosaedro regular apresenta 20 faces triangulares, 12 vértices, 30 arestas. Repare que em cada vértice aqui nós vamos encontrar agora 5 arestas. Resumindo o assunto poliedros de Platão, eles são apenas 5, formam a palavra TOD. Para você guardar o tipo de face que ele tem, você pode colocar o número 3 no T, o número 3 no 8 e o número 3 no I, né? 3, pula 1, 3, pula 1, 3. Aí aqui você põe 4 e 5. Então, tetraedro regular, faces triangulares, hexaedro, faces quadrangulares, octaedro, face triangular, dodecaedro, face pentagonal e icosaedro, face triangular. Aqui foi o professor Val. Se inscreva no canal. Obrigado. Um abraço. Teu microfone está desligado, Cícero. Agora que eu me toquei. Deu para entender melhor visualizando, sim ou não? Sim. Eu vou postar esse material para vocês. Continuando aí a nossa... Isso. Oi. Me manda o link desse vídeo, porque tipo, meu celular descarregou a mesma hora, aí eu perdi o vídeo. Não, eu vou mandar tudo para vocês. Pode deixar que eu vou mandar tudo. Eu quero só perguntar o seguinte. A gente tem agora 10 minutos de aula. É muito pouco nossa aula. Eu tento resumir, tento juntar daqui para lá, passar horas e horas planejando, ver como vou fazer para ajudar vocês. Nós somos aqui 2 turmas de terceira série, a gente deveria ter no mínimo 80 alunos na sala. Nós temos 34 alunos, mas tudo bem, o que vale é a intenção de quem está aqui no momento. Então, vocês é quem vão determinar o que eu vou fazer na próxima semana. O que vocês disserem, eu vou fazer. Eu não me incomodo com que ninguém vá dar opinião, não. Então, vamos lá. Próxima semana, terça-feira, é feriado. Então, a gente não tem aula. Seria o dia da atividade. Se eu deixar para passar a atividade de vocês depois do dia 10, 15 de setembro, vocês não vão ver nem a metade do que precisa ver até o Enem. Eu quero perguntar
se eu posso mandar a atividade hoje ou sexta-feira e cobrar só na outra semana, não tem problema, porque eu já preparava o material todo, mandava lá, deixava lá, ia só lembrando a vocês que não tem nada a ver com essa quinzena, ou dessa quinzena eu vou continuar cobrando, tem muita gente que não me mandou, nem com vídeo, nem com nada, e quero ser bem sincera, para quem não gosta da aula de matemática, saber o quanto é importante uma revisão dessa. Que eu digo que é revisão, mas muitos colegas estão me dizendo aqui no PV que não é revisão não, que não estudaram. Eu não sei se é verdade, como é que é, mas tem muitos que estão dizendo isso. Então, também, outra coisa, aqui eu estou ouvindo que eu posso mandar. Se alguém que está aqui na sala for contra, diga assim, professora, a senhora não mande. Para não gerar aquele clima pesado, que a gente vê nos grupos de aluno falando mal de professor, disso, daquilo, outro, que às vezes dá a entender que eu estou prejudicando vocês porque eu mando uma atividade. Também não quero que ninguém vá lá na internet só copie e jogue lá para mim para dizer que fez a atividade, não. Por favor, se for para fazer assim, deixa quieto. Outra coisa, eu trouxe aqui para vocês no meu material, ó, uma questão do Enem com geometria de posição, 2 questões de Enem com geometria de posição, mais uma questão de vestibular e outra questão de Enem, explorando todo esse assunto. Aí eu mandei perguntar para a Simone se a aula dela é atividade ou se a aula dela é aula a aula. Vocês sabem me responder, porque ela ainda não me respondeu? É atividade. É aula, o Lucas está dizendo, atividade. É aula. Vocês querem que eu mande só o material e os vídeos para vocês assistirem depois, ou eu posso ir explicando aqui? Porque vai levar mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Gente? A gente encerra por aqui, eu mando tudo e vocês estudam em casa. Não sei, Cícera. Não faz. Então, eu posso mandar os vídeos. A primeira questão, ela procura como fazer para encontrar a parte ortogonal, o caminho ortogonal dessa escada, a projeção ortogonal. E a projeção ortogonal é a visão dela aqui no chão. Que formato ela faria no chão? Olha, o segredo dessa questão todinha está preso a essa expressão, projeção ortogonal. A próxima questão é o desenho de uma cadeira e ele pergunta qual é o esboço obtido pelos alunos da cadeira fechada na vista lateral. O que é visto na lateral? Confundo demais questões como essa, geralmente nas provas tem 3, 4. A próxima questão é sobre os poliedros de Platão, para dizer qual é a alternativa que é verdadeira aqui em relação aos poliedros de Platão. E no final, também, explorando os poliedros de Platão, falando sobre a relação de Euler. Então, tendo em vista o nosso tempo, que já está muito extenso, eu mandarei tudo no Classroom